Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar aqui essa noite e dessa feita para falarmos da lição bíblica, lição essa do segundo trimestre de 2020. E desde já eu quero agradecer a meu Deus, agradecer também ao meu pastor Aurélio José da Silva Alves, o qual tem me dado essa confiança de estar como superintendente da escola bíblica aqui em Ibateguara, Alagoas. Muito respeitosamente venho a todos os ouvintes, a todos aqueles que irão ouvir esta apresentação da lição e ao mesmo tempo agradecer a todos os professores da escola, todos os alunos frequentes, aqueles que ainda não vieram assistir à escola normalmente. Eu sei que tudo isso vai passar, vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus venha abençoar o nosso Brasil, tanto o Brasil como o mundo, e que essa tribulação venha passar, né, irmãos? Então, nesse momento eu quero fazer uma oração, peço que todos orem também comigo, para que tudo dê certo, para que a gente possa um dia estar o mais rápido possível reunidos, né, em nome de Jesus, para adorá-lo em espírito e em verdade na sua casa, né? Então oremos. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, Senhor, aqui falando da Tua Palavra e apresentando, Senhor, mais uma lição. Começa o segundo trimestre de uma escola bíblica abençoada. Deus, repreende todo o mal, tanto no mundo como também aqui em nosso Brasil, Senhor. Abençoa as autoridades, que elas possam fazer, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade. Deus, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós temos visto que o pastor da igreja, o pastor Aurélio, ele tem feito também lives ao vivo e está se saindo muito bem, viu, pastor? O Senhor é uma bênção, nós temos acompanhado e o Senhor sabe, nós sabemos que dá um pouco de nervosismo, né? Mas nós estamos aqui, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que a igreja não pode parar, a igreja não pode deixar de militar, né? Então, graças a Deus que tem essa tecnologia, já que uma vez nós estamos aí confinados, numa quarentena, quase não saindo de casa. E o que é que acontece? Como Paulo também esteve preso por algumas vezes, e mesmo na prisão ele pregava para aqueles que estavam presos, pregava para os soldados e também mandava cartas essas doutrinárias para a igreja. Então, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui para fazer uma breve apresentação, porque sabemos que hoje é uma apresentação rápida da nossa lição. Graças a Deus, porque tem algumas pessoas já conectadas. Deus abençoe cada um. E a primeira lição, a lição ela tem como um tema geral a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o tema da nossa lição desse segundo trimestre de 2020. Amados irmãos, o pastor, nós sentimos falta do nosso pastor e o pastor sente falta das suas ovelhas quando todos estão reunidos ali para escutar a palavra de Deus. Mas eu creio que vamos sair dessa em nome de Jesus e estaremos rapidinho adorando ao Senhor, não é? Todos juntos, em nome de Jesus.
Queridos, apresentando a lição ela tem 13 lições importantes para a nossa vida. A primeira fala sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A segunda, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A terceira, eleição e predestinação, muito interessante essa lição. A quarta lição, a iluminação espiritual do crente. Não é? Então, irmãos, são várias, para não tomar muito tempo, são várias as lições importantíssimas que nós iremos ter nesse trimestre. Tomara a Deus que nós possamos retomar essas lições no templo da igreja, mas se não for possível, estaremos aqui, em nome de Jesus. Quando não for eu, é outro irmão, para falar um pouco da lição e nos aprofundar cada vez mais na lição. Essa é uma apresentação e as demais vamos nos aprofundando, certo? O comentarista dessa lição, irmãos, é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, licenciado em Filosofia e líder da Igreja Assembleia de Deus do Distrito Federal. Então, irmãos, é um servo do Senhor, muito preparado, uma pessoa capacitada para que nós possamos assimilar tudo aquilo que ele vem nos mostrar dentro da lição. Então, queridos e amados irmãos, a nossa lição, a primeira lição para o dia 5 de abril de 2020, ela tem como o seu título Cartas aos Efésios, ou Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Amados irmãos, na verdade, a nossa primeira lição, ela mostra de uma forma superficial, né? Nós demonstramos isso, porque ao longo das semanas, nós iremos nos aprofundar cada vez mais na lição. Então, rapidinho, essa lição, a apresentação, e irei ler o textuário que diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A lição, a leitura bíblica em classe, irmãos, se vocês quiserem acompanhar, está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2 e Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, o versículo do 1 ao 17. Que diz assim o versículo 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19:1 diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe: então, em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amados, como é interessante o poder de um homem de Deus, Deus usando ele e põe a mão sobre os varões e eles são batizados com o Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso, não é? Para usar os seus. E eu creio que está usando muitos durante toda essa tribulação que nós estamos vivendo. Vamos dar continuidade nessa lição muito interessante. Amados irmãos, a Epístola aos Efésios, ela tem como autor Paulo, o apóstolo Paulo. Esta carta foi escrita entre 61 e 62 a.C. e é conhecida como uma carta de prisão, ao exemplo de outras cartas que Paulo escreve quando ele está preso. Então, por isso que é uma carta de prisão. Ou seja, porque algumas outras cartas, como Colossenses, Filemon e Filipenses, também foram cartas que foram escritas em prisão. Então, Paulo, mesmo preso, mas ele tinha aquele desejo glorioso no coração de pregar, de mandar as saudações aos irmãos. E muitas das vezes nós estamos passando por uma determinada tribulação como essa que estamos vivendo e queremos ficar em nossas casas sem fazer nada, e a obra de Deus ela não pode parar, mesmo preso, mas nós temos que fazer alguma coisa, em nome de Jesus. A carta aos Efésios é conhecida como a coroa das doutrinas, de Paulo. Também é conhecida como rainha das epístolas e é considerada como o evangelho das regiões celestiais. Olha a dimensão, irmãos, dessa carta aos Efésios. É uma carta muito interessante. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê. Ela é dividida em duas partes. E veja só, interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo está sempre colocando sua assinatura nas cartas e reivindicando, irmãos, a sua autoridade apostólica. O interessante é porque muitos, até mesmo os apóstolos, eles discriminavam Paulo, porque só é apóstolo aqueles que foram chamados pessoalmente por Cristo, mas aí Paulo fez até muito mais do que alguns deles, irmão? Então ele vem assinando e reivindicando esse apostolado. Ele tem uma frase que ele diz assim, que faz um questionamento, que a gente vê que ele fala para dizer assim, eu tenho autoridade, quem me deu autoridade foi Deus. Ele diz assim, olha, pela vontade de Deus. É um homem escolhido por Deus, irmão. Então, tudo que Paulo que ele fez durante todo o tempo de pregação, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa tremenda. Então, veja só, ele fala em sua carta, na carta aos Efésios, ele diz que ele é um prisioneiro de Jesus Cristo, embaixador. Ele diz que é embaixador em cadeias. Então, irmão, ninguém conseguiria parar Paulo. O inimigo tentou parar, mas não conseguiu, porque ele tinha isso de mostrar o reino de Deus. Uma certa feita, alguém perguntou a um irmão por que ele andava de terno, de gravata, de camisa de manga comprida, e ele falou, bem, se um repórter, ele para dar uma notícia, ele usa gravata, ele usa um terno, por que eu, que sou um embaixador do reino celestial, não posso usar? Então,
amados irmãos, nós estamos representando um reino. E esse reino é um reino celestial. Então é muito interessante que nós venhamos nos comportar de tal forma, mostrando que somos verdadeiramente crentes, em nome de Jesus. Embaixador, não é? Então, mas irmãos, é muito importante entendermos isso, porque senão nós vamos ficar para trás. Não é? Nós temos que dar testemunhos de crente. Agora, como eu estava falando, essa carta de Paulo é dividida em duas partes. A primeira parte, ela é doutrinária, ou quer dizer isso, é de ensinamento. E a segunda parte, olha, os 3 primeiros capítulos, doutrina, ensinamento. Os outros 3 capítulos é prática. Não adianta, irmãos, nós como crentes ou de qualquer denominação, um livro, você ir para o culto, escutar a palavra, ir para uma escola bíblica e também não guardar a palavra e não praticar. Nem guarda, nem pratica. E se guardar e praticar e não praticar, está errado. Então, o interessante é esse. Paulo vem mostrando que devemos ser ensinados, mas também devemos praticar aquilo que nos foi ensinado. Amados irmãos, dividido em 2 partes, doutrina e depois prática, viu? Você, todos nós, que vamos a um culto, que vamos escutar a palavra, no culto de sexta-feira, por exemplo, doutrina, ensinamento, por parte do pastor, usado por Deus. Na escola bíblica, os professores estão ali ensinando, nós ouvimos o tempo todo, e quando é na hora de colocar em prática, não colocamos. Amados irmãos, isso aí vai requerer muito de nós, né, quando chegar aquela hora, a hora do Senhor. Né? Então, irmãos, vamos lá, adiantar um pouquinho. Perdão. Amados irmãos, falando sobre a cidade de Éfeso, nós vemos que é uma cidade, a lição está falando, uma cidade grande, uma cidade que tinha praticamente 500.000 habitantes, o comércio ali era muito forte, era referência, a política também e a religião. Tudo ali era grandioso. Era uma cidade da Ásia Menor, hoje é a atual Turquia. Nós estamos aqui apresentando essa carta e mostrando a cidade de Éfeso, uma cidade metrópole. Lá tinha lutas de gladiadores, lá tinha luta entre homens com homem, homem com animais. Tinha pistas de corrida, um estádio muito grande para 25.000 pessoas. Então veja o tamanho daquela cidade. Mas nós sabemos que quanto maior é a cidade, maior também são os desafios e os problemas. Não é? Nós sabemos que ali também existia muita violência, muita prostituição, muita idolatria. E olhem onde Paulo ele vai. Ele vai justamente no foco. Não é? Então o que é que acontece? Paulo, guerreiro de Cristo, ele vai ali em uma cidade tão grande resgatar pessoas que estavam no submundo. Amados irmãos, é muito interessante essa lição, porque nos traz algumas lições. Não devemos parar, não devemos desistir. Aquela pessoa que você tem pregado para ela, e ela não ouviu até hoje,
não aceitou a Cristo, ouviu, ela ouviu, mas não aceitou a Cristo, essa pessoa, um dia ela pode estar na igreja chorando, ela pode estar se ajoelhando, na presença do Senhor e aceitando. Então, amados irmãos, é muito interessante isso. E o que é interessante é que era uma cidade marcada pela idolatria. Por quê? Porque lá tinha um templo, e esse templo, o templo de Artemis, né, onde se cultuava a deusa Diana, deusa da fertilidade, e também era um grande comércio para aquela população. Por quê? Porque lá era vendido estátuas de prata, era vendido muita coisa ali daquele templo, e Paulo chega lá pregando o Evangelho. Imagina aí os idólatras como não ficam, irmão. Quando uma pessoa começa a pregar a palavra de Deus e incomoda. Por quê? Porque tudo aquilo que eles estão fazendo, a palavra de Deus vai contra. Então Paulo entra ali pregando a palavra e transformando vidas. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que iam por lá. Passava por lá, comprava no templo de Diana, e o povo não gostou. Ninguém gosta, né, irmão, quando são afrontados, né? Mas é uma afronta onde nós mostramos Cristo, um Cristo vivo, não algo que está morto, mas aquele que está vivo. Então, graças a Deus, por essa lição tão maravilhosa que nós vamos ver durante esse trimestre, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar. Irmãos, que tremendo é essa passagem, essa palavra. Por quê? Porque nós começamos a observar os dias de hoje. Paulo, o lenço e o avental, curava pessoas, não precisava nem ele estar lá, ele só mandava e já curava. Aí hoje nós ficamos olhando como é a igreja primitiva e muitos de nós não queremos pagar o preço, não é? Pagar o preço para poder ver Deus realmente usar a sua igreja. Muitas igrejas foram impactadas pelo poder quando homens de Deus oravam, jejuavam, e hoje nós estamos, irmãos, olhando para a nossa época e vendo pessoas que estão de braços cruzados, esperando que Deus faça. Ele não vai buscar mais. Isso é uma lição para todos nós, irmãos. Nós precisamos, vamos dizer aqui, abrir um parênteses, andar de joelho orando, chorando, porque precisamos ver Deus fazer cada vez mais em nosso meio. Muitas igrejas, alguns entravam com a cadeira de rodas, e saía pelo outro lado com a cadeira levantada na cabeça, porque saía andando em nome de Jesus, pelo poder dos homens de Deus que ia buscar o Senhor. Então, muito importante, nessa igreja, a igreja de Éfeso, passaram grandes homens de Deus, como Apolo, como Timóteo, Irineu, um dos pais da igreja, até o apóstolo João passou por lá pastoreando. Então veja como essa igreja era tremenda, porque passaram verdadeiros homens de Deus, homens de boa índole, de caráter, de respeito, que fez com que cada vez mais a igreja fosse crescendo. Paulo pregou durante 3 anos por ali e chegou em Éfeso, ele pregando nas regiões e fazendo discípulos.
homens fiéis, que ele diz aqui, aos santos fiéis em Cristo Jesus. Que possamos ser esse povo eleito. Irmãos, eu estava me recordando agora do apóstolo Paulo, que ele era discriminado até pelos apóstolos, né? E ele sempre buscava mostrar que ele era escolhido por Deus, que era apóstolo de verdade. O que é que acontece? Aí eu fico imaginando que não é diferente em nossos dias, né? Em algumas igrejas, nós vemos que, além de sermos perseguidos pelos de fora, nós também somos perseguidos por aqueles que estão dentro da igreja. Irmãos, isso é forte, porque uma vez nós estávamos conversando como jovens e um irmão fez a pergunta ao outro dizendo assim: você tem inimigo? Aí o outro disse: não, não tenho. Aí ele olhou para ele e disse: você tem. Agora ore para que eles não se levantem. Veja como é interessante, irmãos. Dentro de casa nós somos perseguidos. Já não basta aquilo que somos perseguidos fora. Mas nós vencemos em nome de Jesus. Nós, graças a Deus, nós vencemos, né? Então, nós vemos aqui uma saudação que Paulo ele faz, demonstra graça, não é? Na vida de Paulo, apóstolo da graça, ele é intitulado assim também, né? Por aqueles que... E ele é um daqueles que derruba os preconceitos. Paulo, certa feita pregando, e os judeus rejeitaram a sua pregação. Então ele se vira para os gentios. E graças a Deus por isso, viu, irmãos? Graças a Deus por isso, porque atingiu todos os gentios, né? Em toda parte. Os judeus rejeitaram, mas os gentios aceitaram a pregação de Paulo. Então era uma pessoa incansável, uma pessoa que pregava o evangelho de uma forma tremenda, era uma pessoa muito inteligente, muito sábia, sabia como entrar e sair de um lugar pregando a palavra, foi perseguido várias vezes, né? Ele mesmo fala disso, mas Deus o honrou e também está honrando a todos nós que estamos fazendo alguma coisa durante essa tribulação. Porque, irmãos, eu tenho 43 anos, nunca vi uma coisa como nós estamos vendo hoje. Mas nós devemos funcionar como igreja. A igreja ela não pode parar. A igreja ela não pode deixar de militar. A igreja ela foi chamada e nós somos soldados de Cristo. Eu estava procurando, irmãos, uma forma de fazer alguma coisa, né? Eu estava com relação à escola bíblica. Então eu coloquei meu celular para gravar um vídeo. Eu digo, vou postar um vídeo no Facebook, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa da parte de Deus com relação à escola, mas o meu telefone é muito fraco ainda, não aguentou. Aí o irmão Kempson me chamou para estar aqui e graças a Deus pela vida dele, ele está fazendo esse trabalho excelente, né? E de divulgação da nossa igreja e dos trabalhos que são feitos. Deus abençoe a vida dele e da sua família. Então, amados irmãos, essa é a nossa lição. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Irmãos, nós temos que colocar isso em nossa mente. Só para fechar, vai ser rapidinho, vamos terminar. Isso foi só uma introdução da lição que iremos ver, já mostrando que vai ser muito útil essa lição, que vai ser muito importante, e também nós pedimos que você divulgue todo esse trabalho para atingir mais e mais pessoas. Eu estou vendo aqui que 22 pessoas estão nos assistindo. Deus abençoe a cada um. Mas foi porque foi uma coisa de última hora também. Nós não esperávamos estar aqui, mas a graça de Deus nos trouxe.
e estamos aí atingindo essa quantidade de pessoas. Deus abençoe cada um. Então, como eu estava falando, a mensagem gira em torno de duas temáticas: Jesus como cabeça e a igreja como corpo. Aí vem uma situação, irmãos, de que muitas das vezes nós queremos fazer o que queremos. E não é assim. Nós temos um dono. Nós temos uma pessoa, um ser que é a cabeça. E nós devemos entregar nossa vida para Ele. As nossas vidas. Para que Ele venha dirigir. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Então, irmãos, nós temos que ter isso na mente. Não fazemos mais o que queremos. Se é que os irmãos me entendem, e essa lição ela vem falando sobre isso, ela vai mostrar isso durante as semanas que estivermos aqui, que nós não fazemos o que queremos, mas fazemos aquilo que é determinado por Deus e também por nosso pastor, que é usado por Deus. Não podemos fazer o que queremos. Então, nós temos que entender que nós somos um corpo. E o corpo ele precisa estar bem. Veja como é interessante. Pegando até um gancho a respeito do coronavírus, se o nosso corpo não estiver com um sistema imunológico bem, nós não conseguiremos resistir. O importante é estar bem. Então todo o corpo da igreja ele tem que estar bem, pois se um membro desse corpo estiver ferido, todo o corpo vai sentir, vai padecer. Então, amados irmãos, olha como é importante saber que Cristo é a cabeça, que nós somos o corpo e que nós temos que fazer aquilo que Ele manda. Não tem outra saída, fazer o que Ele manda. Obedecer às suas vontades e não a minha vontade, nem a tua vontade. Quando passamos a aceitar a Cristo, nós temos que entregar tudo que nós temos a Ele, nas suas mãos. E é isso que é interessante do crente. É quando o crente ele é obediente, quando o crente ele se entrega, porque a Bíblia diz que o nosso Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então é isso que o crente deve ser. Corpo santo, um corpo sã, para que a igreja de Cristo não venha sentir. Imagine, irmãos, quando existe escândalo dentro da igreja, como toda comunidade, a comunidade evangélica, ela sente, né? Ela sente. Então, devemos entender que nós temos um dono, devemos entender que o nosso Deus, Ele está para nos abençoar, que Ele abre porta, que Ele fecha porta, que Ele cura, que Ele dá saúde, que Ele repreende todo o mal, não é? E nós temos que entender isso. Se a gente não tiver fé, irmão, se a gente não tiver confiança em nosso Deus, o que seremos? Muitos estão apreensivos nesse momento. Muitos estão agoniados. A gente fica observando, irmãos, quando acontece tudo isso, muitas pessoas ficam com tanto medo, como se a gente não acreditasse em um nosso Deus, em um Deus que pode fazer tudo por nós. Ele pode repreender e Ele vai repreender todo o mal. Em nome de Jesus eu creio. Amém, irmãos? Eu só queria que os irmãos entendessem um pouco daquilo que vai ser falado na lição, que vocês divulguem essa lição muito importante, a igreja eleita, uma igreja redimida pelo sangue de Cristo, né, batizada com o Espírito Santo. Então é uma igreja forte, é uma igreja poderosa,
É uma igreja que não deve ter medo, porque nós somos crentes em Jesus. Amém? Vamos continuar orando para que esse mal seja repreendido e possamos estar juntos de novo, juntamente com o nosso pastor e com nossos irmãos na igreja, louvando e adorando o nome do Senhor. A epístola revela e é um resumo da salvação. Então, irmão, vamos continuar nessa luta, nessa batalha, orando e propagando a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um. Isso foi só uma apresentação muito rápida de uma lição que vai se estender aí por 3 meses. E dentro desses 3 meses nós vamos ter lições maravilhosas. Eu queria muito estar com a lição aqui em papel, mas nem isso conseguimos porque todas as livrarias estão fechadas em Maceió, não tem como, o comércio está deserto, mas eu creio que Deus vai abençoar e vai repreender esse mal. Então, desde já eu quero agradecer a Deus, quero pedir ao diácono Kemerson que ele venha fazer uma oração e que possamos, irmãos, estar juntos na próxima semana, viu? Divulguem em nome de Jesus esse trabalho. Para aqueles que não tiveram conhecimento, no próximo sábado estaremos aqui em nome de Jesus. Dá um oi para o nosso pastor que está ao vivo. O pastor está ao vivo. Deus abençoe o nosso pastor, ao presbítero John também que está. O diácono Jurandir, Deus abençoe. A irmã Glaucilane também, Deus abençoe. Viu, irmã? A senhora é uma bênção. O pastor e sua família também, o irmão John, o presbítero John. As filhas do pastor. As filhas do pastor, os genros. Deus abençoe. Viu? Deus abençoe. Vocês estão em nossos corações e nós estamos orando por vocês. Como eu sei que todos vocês estão orando por nós. Deus abençoe. O pastor Pedro também batalha. O pastor Pedro. Deus abençoe o pastor Pedro. Foi o nosso pastor, um pastor muito querido. Pastor Pedro, muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Estou com muita saudade do senhor, viu? Mas se cuide. Deus abençoe, tá certo? Eu creio que o senhor está orando por nós e nós estamos orando também pela igreja aí de batalha e por sua família. Sempre nas minhas orações eu apresento o Senhor e todos os outros irmãos que estão em nossos corações. Amém? Deus abençoe. O diácono Kemerson vai fazer uma oração para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, com a graça e a ajuda de Deus, foi trazido um resumo, presbítero Marcos, dessa lição, desse trimestre, a qual vai ser trabalhado. E assim Deus nos permitir, vai dar tudo certo, logo logo nós estaremos retornando às atividades, aos templos, para ali juntos como igreja adorarmos, exaltarmos ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Convido você que está aí do outro lado a encurvar a sua cabeça, fechar seus olhos e orarmos em gratidão ao Senhor por mais este momento tão maravilhoso que Deus nos concede. Amém? Santíssimo e eterno Deus, poderoso, mais uma vez queremos te louvar, meu Deus, e te agradecer por essa riquíssima oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido, meu Deus, a qual o teu filho, meu Deus, teu servo, o presbítero Marco, trouxe, meu Deus, esta aula tão maravilhosa, meu Deus, a qual nós precisamos também da escola bíblica, meu Deus. A tua obra não pode parar, meu Deus, a tua igreja não pode parar, meu Deus, e não vai. E nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse mecanismo, por essa tecnologia, por esse meio, meu Deus, a qual nós estamos
utilizando, meu Deus, para assim transmitir a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que estão ao vivo, conectado conosco, meu Deus, assistindo esta escola bíblica. Meu Deus, visita neste exato momento, vai abençoando os lares, abençoando as casas, visita os enfermos, visita os necessitados, aqueles, meu Pai, que receberam nessa noite uma porção desta palavra. Meu Deus, queremos te agradecer por esse momento, por tudo que foi tratado, falado, meu Deus, e assim, meu Deus, nós te agradecemos para a honra e a glória do teu nome. Nós oramos te agradecendo. Amém. Amém.